O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Com a vitória do candidato pró-independência de Taiwan à presidência, a tensão entre China e Estados Unidos pode aumentar. A comentarista de agro, Kellen Severo, conversou com um doutor em relações internacionais sobre esse assunto, o Alexandre Coelho. Vamos acompanhar. As eleições em Taiwan, na sua perspectiva, já estão complicando a relação entre Estados Unidos e China? As relações entre Estados Unidos e China estavam num crescente, do ponto de vista negativo, num crescente de retóricas inflamadas, retóricas de guerra, especialmente até o final de 2022, começo de 2023. Até então, os dois países tentaram iniciar diálogos e encontros para realizar uma distensão das relações, especialmente depois do encontro na APEC e também entre outros diálogos aí. O que acontece com a eleição é que realmente você vai ver um aumento novamente, quase que uma neutralização aí desse processo de distensão. Você vai ver novamente um aumento dessas retóricas inflamadas dos dois países. Tá? Mas isso não vai, na minha opinião, não significa ainda que haverá um conflito militar ou um conflito armado, mas sim a manutenção dessas retóricas inflamadas, retóricas de guerra. Isso tem alguma relação com as eleições dos Estados Unidos? Porque a gente tem hoje o comando de Biden e a gente tem uma perspectiva de que a eleição fique entre Trump e Biden. A depender de quem assumir a liderança da principal economia do mundo, a relação com Taiwan também pode mudar? Se Trump ganhar, de acordo com Trump, em discursos passados, na época em que ele era presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ele dizia que Taiwan havia obtido, digamos assim, talvez ilegalmente, ou obtido, digamos, entre aspas, roubado a tecnologia de semicondutores dos Estados Unidos. De acordo com outro discurso do próprio Trump também, ele não via nenhum benefício em exportar armamentos para Taiwan e também nenhum benefício em defender Taiwan em caso de um conflito, né? Então, o que acontece? Dependendo das eleições dos Estados Unidos, de quem ganhar, a China não vai precisar considerar o fator ou não considerar, mas diminuir o fator Estados Unidos em caso Xi Jinping resolva realizar uma reunificação com Taiwan de forma mais assertiva ou à força, né? Ou seja, acredito eu que China deve calcular ainda muito bem aos seus, do ponto de vista geopolítico, as informações e o que deve ocorrer nos Estados Unidos até o final do ano. Quais seriam os impactos aí para o agro, né? Do ponto de vista prático, acredito que não seja, talvez seja neutro, tá? Porque a China é muito pragmática. Então, se ficar só no plano da retórica, pelo menos até o final do ano, se os Estados Unidos não tomar nenhuma medida do ponto de vista de taxação de importação de produtos chineses, né? Porque se os Estados Unidos tomar algumas atitudes retaliatórias do ponto de vista comercial, como taxação de produtos, aumentar a taxação de importação de produtos chineses, por exemplo, como ele já fez com relação à importação de aço, aí sim terão impactos positivos, por exemplo, para o agro brasileiro. Por quê? Porque a China deve procurar aumentar o seu consumo, ou melhor, aumentar as importações de commodities brasileiras e de outros países, de outros players, né, no mundo. Isso pode beneficiar o Brasil.